A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão aí acompanhando, que estão seguindo e aqueles que estão chegando também no nosso canal Medita de Dia e de Noite, canal dedicado ao ensino da Palavra de Deus. Nós estamos estudando esse período sobre os livros da Bíblia. Então estamos fazendo uma vistoria sobre cada livro, qual o seu autor, a data, o seu conteúdo, a aplicação pessoal. Será que podemos encontrar lampejos aí, ou seja, vislumbres de Cristo, a ação do Espírito Santo, o contexto histórico de cada livro? E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o livro de Levítico. O autor de Levítico, também a autoria desse livro é dada a Moisés. Fato é que o próprio livro, no começo ali no capítulo 1, já no versículo 1, nos dá essa informação. Diz que Deus chamou Moisés, como está escrito, Deus chamou Moisés e falou com ele na tenda da congregação. E essas palavras que Deus falou a Moisés, ele escreve também. Então isso dá tanto a tradição quanto os estudiosos. É claro que se formos um pouquinho mais a fundo, existem fontes que vão tentar provar o contrário, mas fato é que a autoria desse livro é dada a Moisés. Então Moisés foi quem escreveu o livro de Levítico. A data de Levítico, ela não é uma data, como que eu posso dizer, precisa, mas é uma data sugerida e nós conseguimos lidar com essa sugestão dessa data tranquilamente, de forma histórica, de forma aplicável para o nosso estudo. Por volta de 1445 a.C. se data a escrita, a compilação desse livro, ou seja, ali dos anos 1400 a 1440 é o período em que o povo sai do Egito, o período em que o povo peregrina, e depois desses 40 anos de peregrinação, mais 5 anos, se dá a data de compilação. Então fica aí para 1445. Lembrando a vocês que não é uma data precisa, é uma data sugerida, mas conseguimos aceitar muito bem nesse período em que é sugerido essa data. No contexto histórico, o livro de Levítico ele vai ligar muito a ideia, se você for ler o livro de Levítico, sobre santidade, sobre vida cotidiana. Mas também vai muito além do assunto que é mais visível dentro do livro de Levítico, que é o assunto de sacrifício, Embora nós vemos toda aquela cerimônia, aquela celebração que são usadas para fazer um sacrifício, seja ele para qualquer propósito, nós também vemos as obras que os sacerdotes fazem com um grande cuidado, mas o conceito de santidade que está dentro desse livro não está relacionado só com o indivíduo a Deus, mas com o indivíduo ao seu próximo, porque santidade está além de só o autorrespeito diante de Deus, mas também um respeito com o seu próximo, visto que nós encontramos no próprio livro as palavras: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É um dos mandamentos de Deus também. E Jesus no Novo Testamento, lá em Mateus 7,12, diz assim: tudo o que vocês querem que os homens façam a vocês, façam primeiro vocês a eles. Então esse é o contexto histórico do livro, ligando a ideia ou o princípio, melhor dizendo, de santidade, de culto, de ofício, que é o sacerdócio, não só voltado a Deus, mas também ao próximo, ao povo. O conteúdo do livro vai começar ali com o primeiro ponto, mostrando para nós o significado original do que quer dizer Levítico. O livro quer dizer "e ele chamou". Se você conhece o livro ou já leu, ou pelo menos entende um pouco do contexto histórico, vai entender o conteúdo, começando por esse primeiro ponto, que é o significado que traz o nome do livro, que é "ele chamou". Você vai entender que quem que Deus está chamando? Deus está chamando uma tribo, a tribo de Levi. Para o quê? Para um ofício. Qual ofício? O sacerdócio.
pois agora o tabernáculo já está de pé, todos os utensílios já estão feitos, mas agora vão ter que ser usados. E usados como? Através de sacrifícios, através de ofertas. Então, além disso, vai ser instituído agora em Israel, no meio do povo, o culto. Mas esse culto não vai ser feito de qualquer maneira. Esse culto vai ter uma tribo preparada para trabalhar para Deus dentro da casa, dentro do tabernáculo, montando todos os ofícios, seguindo todos os padrões que Deus pede, para que, ou seja, tanto os sacrifícios quanto as ofertas sejam feitas de forma agradáveis a Deus. E outro ponto que nós vemos também dentro do conteúdo é a questão de compreender o livro de Levítico. Muitos acham que o livro de Levítico ele é difícil de compreender. Por quê? Porque é muito sangue. Tem muita gente que vê assim, é muito sangue dentro do livro de Levítico. E eu acho que se você que vai estar vendo esse vídeo, você que me ouve, vê dessa forma, eu digo que a sua visão está um pouco assim embaçada. Você não está conseguindo ver realmente o conteúdo puro do livro, que não é só sangue. O conteúdo puro do livro é um culto de forma agradável a Deus. Então, se você perceber isso, todos aqueles preceitos, todas aquelas celebrações feitas dentro do livro de Levítico só tem um propósito: agradar a Deus. Só tem esse propósito: manifestar a Deus dentro do culto. É claro que nós temos aí, como eu já mencionei, sobre o contexto histórico, mas agora também aqui no começo desse ponto, que é o conteúdo, que Deus chama uma tribo, Deus separa uma tribo. Somente essa tribo vai operar com o ofício de sacerdote. Somente o sacerdote, o sumo sacerdote, vão poder realizar essas celebrações dentro do tabernáculo. O povo vai trazer a oferta, mas quem vai cuidar daquela oferta? O povo vai trazer o sacrifício, mas quem vai cuidar daquele sacrifício? E quem vai orientar o povo como deve ser o animal, como trazer aquele animal? É a tribo de Levi. Somente os levíticos vão poder adentrar ao santo dos santos. Claro que nós estamos falando numa perspectiva do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos esse sacerdócio operante, mas no Novo, ali através das cartas de Pedro, nós vamos saber que nós somos sacerdócio real. Também a carta aos Hebreus, também no livro de Apocalipse, nós vamos ver que agora a gente, pelo sangue de Jesus, todo aquele que crê em Jesus, pelo sangue de Jesus pode adentrar no Santo dos Santos. E nós não precisamos mais trazer animais para serem sacrificados, porque lá em João capítulo 1, versículo 29, João Batista olha a Jesus e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é mais necessário. O próprio autor de Hebreus, na carta aos Hebreus, fala que os sacrifícios que eram feitos aqui não eram perfeitos, mas o sacrifício de Cristo ele foi eficaz. Nós estamos aí apurando um pouco sobre esse ponto. Então o conteúdo do livro trata disso, trata de Deus chamar uma tribo, preparar essa tribo para o seu ofício sacerdotal e eles servirem ao povo, trazendo as instruções para o povo como ofertar e como dar o seu sacrifício a Deus dentro do tabernáculo. A aplicação pessoal, um ponto também muito importante. Será que tem alguma coisa dentro do livro de Levítico que a gente pode usar para aplicar na nossa vida pessoal? Com certeza. O livro de Levítico é uma poderosa aplicação contemporânea, ou seja, atual e pessoal para a vida da igreja atualmente. Então veja, nós vemos assuntos como um atributo de Deus muito importante, a santidade de Deus e o seu grande desejo de comunhão com o seu povo. Isso é visível dentro do livro. É visível em cada detalhe nos sacrifícios, em cada detalhe nas ofertas, em cada detalhe dos ofícios dos sacerdotes. Nós vemos o que? A santidade de Deus, como Deus ele é perfeito, como Deus ele sem sombra de dúvida e variação não existe erro em Deus. E ele mostra isso e ele
puxa o seu povo para ser um povo separado. O povo se separando para manter uma relação com Deus, de forma que o agrade, inclusive através de sacrifício também. Então Deus quer do seu povo. Então isso é uma aplicação pessoal para os nossos dias. Deus quer que nós se separemos. Mas se separemos para quê? Para que eu vou me separar? Ou seja, me separar dessas coisas que não agradam a Ele e me aplicar às coisas que agradam, de forma que eu possa ter o quê? Comunhão com Deus, que eu possa ter vida com Deus. Vamos prosseguindo para o próximo ponto, que é Cristo revelado. Claro que Jesus não é mencionado dentro desse livro, porém, nós vemos tanto no sistema de sacrifício como no sistema de sacerdócio, ou seja, tipos de Cristo, imagens, vislumbre que nos mostra a pessoa de Jesus, tanto nos sacrifícios quanto no sacerdócio de Jesus. Então a gente vê que tanto nos sacrifícios, o sacrifício que era feito para o povo, hoje com a ótica do Novo Testamento, nós sabemos que Jesus foi o sacrifício feito para o povo. Jesus, como eu mencionei há um pouco atrás, ele foi o cordeiro que tira o pecado do mundo. E também o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que intervém entre Deus e o povo, foi ele que interviu. Então Jesus pode ser visto nisso dentro do livro. Tá vendo como a sua ótica sobre o livro de Levítico pode mudar? Só basta você acessar aí o canal Medita de Dia e de Noite e estudar junto conosco essa vistoria bíblica aí. Poucos pontos, eu não pretendo me aprofundar muito, mas trazer cada vez mais pontos básicos para que você possa entender pelo menos o básico do livro. Aí você inicia os seus estudos aí. Então Cristo pode ser revelado nesses dois vislumbres aí de Jesus dentro do livro, que é o sacrifício e o sacerdócio. E por último, será que nós vemos também o Espírito Santo em ação dentro do livro? Com certeza. Ele também não é mencionado, esse termo Espírito Santo, dentro do livro, mas a presença de Deus é sentida, ou seja, o povo sente a presença de Deus, seja no sacrifício, seja na oferta, e você vai ver isso por todo o livro. A santidade e o caráter de Deus constantemente mencionada, a designação de santidade e ação e louvor do povo. Quem que está trabalhando nisso? Quem que está agindo nisso? Com certeza é o Espírito Santo. Com essa visão você consegue identificar. Ele não é visto como nos cultos pagãos da época, mas em que os ídolos eram venerados, mas ele está no meio das pessoas, ele está agindo nas pessoas na medida que elas o louvam. Então, e na medida que elas também se separam para Deus. Tudo isso é operado pelo Espírito Santo. Então vemos aí que mais um livro da Bíblia Sagrada, o livro de Levítico, cujo autor é Moisés. A data, nós temos aí uma data sugerida no ano de 1445 a.C. O tema desse livro, abordando aí tanto o contexto histórico quanto o conteúdo e a aplicação pessoal, é a santidade de Deus e a santidade da nossa vida cotidiana. Nós podemos também tirar palavras-chave desse livro como santidade, oferta e sacrifício. Aí você viu também onde Cristo é revelado e o Espírito Santo agindo. Eu quero agradecer a você que teve paciência e dedicação. Esse livro de Levítico fala também de dedicação. Cada momento que você passa vendo um vídeo, participando das aulas, você está dedicando o seu tempo a Deus, está se separando para Deus. Então eu quero agradecer a você que faz parte, já seguindo esse canal, e você que está chegando. Juntos nós vamos estudar a palavra de Deus e aprender mais de Deus e manifestar esse Deus a todos que estão ao nosso redor e a todos que nós tivermos contato. Eu desejo que Deus abençoe você e sua família em Cristo Jesus, que você tenha paz sobre o seu lar. Até o próximo vídeo, eu aguardo você.